E a gente vai para mais uma aula bônus, tá? A gente não finalizou o curso ainda, ele não encerrou, tá? Eu vou estar trazendo mais um bônus aqui para você, que é o FAQ, né? Que são as dúvidas, né? Perguntas frequentes que eu costumo ver bastante nas mentorias, nas minhas apresentações, até mesmo pelo direct lá no Instagram, tá? Então eu separei aqui um compilado aqui das melhores perguntas, né? Que eu costumo aí receber para estar trazendo para você, tá? Provavelmente já foi uma pergunta sua ou vai surgir também essa pergunta aí mais para frente. Então é bom que você acompanhe direitinho, preste atenção, anote também, porque se surgir essa dúvida, você já vai ter uma resposta aí completa, beleza? A gente então começa aí como manter uma equipe de vendas motivada, né? Essa pergunta normalmente é mais para gerente, né, para empreendedor, né? Mas a motivação, ela não é um sentimento, né? E você ser o motivador ali não é ser o bobo da corte, né? Para fazer todo mundo rir, né? Eu já peguei muito gerente que era bobão, né? Que queria falar, queria brincar, soltar piada o tempo todo, né? E achava que estava motivando a equipe, né? Mas a motivação, ela é o motivo da ação, né? E motivar uma equipe ou um vendedor em si é você saber o que motiva cada um, né? O que faz eles estarem ali, lembrar ele como as vendas vão fazer eles alcançarem o objetivo que eles têm, né? Como eles vão fazer, como as vendas vai ajudar eles a chegar do ponto A ao ponto B, tá? É explicar que, como eu vou dizer, que ninguém acorda cedo, né? Ninguém pega trânsito, ninguém leva não todo dia por diversão, né? Todo mundo ali tá para trabalho. Então você pode criar estímulos, né? O que cada um tem de diferente, né? Cada vendedor tem uma coisa diferente ali, alguma coisa que motive ele, né? Tem gente que gosta de dinheiro, tem gente que gosta de reconhecimento, promoção, né? Então você como um gestor, como um gerente, né, um empreendedor aí, você tem que saber o que cada um da sua equipe gosta, né? O que motiva ali cada um a seguir em frente, tá ali todo dia vendendo, aguentando não todo dia, para estar conseguindo as vendas e bater meta, tá? Pode ser filho, pode ser objetivo profissional, objetivo pessoal. Você tem que saber, né? Da mesma forma que você tem que conhecer o cliente, você tem que conhecer a sua equipe também, tá? Você tem que trazer a sua equipe mais perto ainda de você, mais do que o cliente, tá? A sua equipe tem que estar bem alinhada com você, os objetivos de todo mundo tem que ser iguais ali dentro da profissão, tá? Que é bater a meta, aumentar as vendas ali, porque cada um vai conseguir um objetivo da sua vida aí que eles têm aí junto com as vendas, beleza? A gente segue para a próxima aí. O que buscar num bom vendedor? Né? Um bom vendedor ele tem fome, ele tem ambição, né? É o cara que quer mudar de vida, ele sabe o que precisa, né? Que ele tem a certeza que quer aquilo, quer a venda para ele, né? Ele tem resiliência, né? Ele não vai se incomodar com os nãos, né? Que ele vai receber aí. Ele vai sempre buscar a venda, sempre vai buscar o que quer. Ele vai sempre buscar o sim, no caso, né? Lembrando que a cada não que recebe, o sim está mais próximo. Então, o vendedor ele não se abala facilmente, né? Ele tem aquele controle emocional blindado que a gente estava falando antes, tá? E de bônus, eu já até te trago aqui, eu te digo como você faz para achar bons vendedores. É simplesmente testando, né? Você tem que botar o cara ali na linha de frente, tem que botar ele ali pro combate ali, né? Ver como é que ele vai se sair, como ele vai fazer, tá? Você tem que consertar ali o que tá ruim e elogiar o que tá bom. É o básico aí de um gestor, né? Você que já é gestor provavelmente já conhece isso. Então, eu prefiro mil vezes, né? Eu falando uma coisa mais pessoal, né? Quando eu estou testando ali o vendedor, eu prefiro mil vezes ter que segurar, né, aquele cara, dar uma segurada, puxar o freio ali daquele cara que está muito avançado, tá, que está falando coisa que não pode, né, tá indo ali além do limite, do que aquele cara que você tem que ficar empurrando, tá? Porque aquele cara que tem que ficar empurrando, provavelmente ele não está motivado, ele não tem ambição, tá? Ele pode até ter técnica, mas normalmente ele não tem ambição. Claro que isso vai de cada um, de como você está montando a sua equipe, tá? Mas eu, pessoalmente, prefiro segurar aquele cara que está indo muito para frente do que eu ter que ficar empurrando aquele cara lento, né, pesado, aquela tartaruga, tá? Então, assim, se for esse tipo de pessoa, eu já não gosto da minha equipe, tá? É um obrigado, tchau, obrigado aí pelo tempo e acabou, beleza? Próximo aí é como criar um script de vendas. Né? Olha, eu sou um pouco contra script de vendas, tá? Porque acho que acaba deixando o vendedor engessado. Se eu não for um vendedor bom ainda, né, ele vai querer achar que toda venda vai ser aquele script ali certinho, um robotizado ali, tá? Então, assim, o script ele tem que servir, né, eu trago para vocês aqui que o script ele tem que servir mais como um guia, tá? Para treinamento, para simulação, porque em 99% dos casos a venda não vai ser igual ao script, tá? Ele não vai ser, isso é óbvio, isso é claro, provavelmente você já testou, se você já testou o script, sabe que a venda não segue aquilo robotizado, tem muita coisa parecida, por isso que ele serve para treinamento e simulação, né? Se você começar a chegar um treinador novo aí, um vendedor novo, tiver que treinar ele com aquele script ele vai ter uma base de mais ou menos como vai funcionar o seu processo ali dentro daquele negócio, beleza? Mas vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês também uma partezinha, né? Como montar, né? Deixei uns pontozinhos aí. Primeiro, é definir o objetivo do script. Tá? O primeiro passo, né? É fechar a venda, é agendar uma reunião, é qualificar o cliente. Você vai usar esse script para quê? Tá? Segundo que eu botei aí, tem que estruturar as etapas principais desse script. Né? Então ele tem que ter abertura, ele tem que ter diálogo, né? Diagnóstico, perdão, ele tem que ter abertura, diagnóstico, apresentação, né? O que são isso? Na abertura você já tem que fazer uma quebra de gelo, já tem que gerar alguma conexão.
O diagnóstico é você já fazer as perguntas para entender a necessidade do cliente, né? A apresentação, você tem que mostrar, né, em si o produto, né, como a sua solução vai funcionar. É bom você trazer também uma prova e autoridade, né, depoimento, casos, né, que já aconteceu, alguns dados. Tratamento de objeções também é bom você trazer nesse script, tá, né? Se for objeção, se for tempo, concorrência, lembre que você já tem que quebrar a objeção, tá? O script que a gente está falando aqui é um script aí específico para vendas, tá? Então, você tem que finalizar. É basicamente o processo, né? Aquela etapa do funil ali, que a gente já aprendeu, né? Que você já está careca de saber sobre o funil de vendas. Mas é basicamente você, essa estrutura do script de venda, ele vai seguir mais ou menos aquele passo a passo ali do funil, tá? Então, depois ele vai vir um fechamento e, por fim, a pós-venda, tá? Então, o script tem que estar alinhado com o funil, tá? Você também precisa, até o terceiro ponto que eu botei aí, é fazer perguntas inteligentes, tá? Lembra que o vendedor ele é um perguntador profissional. Então o script ele não vai ser só sobre falar, tá? Ele vai ter que conduzir a venda com as perguntas certas. Então o script, né, por isso que eu falo, o script ele é mais para treinamento e simulação, porque o vendedor ele vai estar ali pronto ali para saber que mais ou menos as perguntas ele vai ter que fazer para chegar no resultado que ele quer. Né? Então, assim, o que te motivou a procurar uma solução agora? Qual é o maior desafio que você enfrenta hoje nesse ponto? Né? Se você pudesse resolver isso rápido, o que mudaria na sua rotina, na sua empresa, no seu negócio? Sei lá, qual é a dor que você vai resolver, né, do cliente? Né? E um quarto ponto que eu botei aí também é escrever de forma natural. Tá? Tem que evitar essas frases de telemarketing, né? Essas frases robotizadas, chat GPT principalmente. Tá? Esquece chat GPT para escrever que script de vendas. Né? Você está literalmente botando um robô para escrever um script. Você acha que não vai ficar robotizado? Você acha que não vai ficar perceptível? Que é um script feio, que é um script robotizado, pô, o cliente ele vai sentir isso, sabe? Isso afasta o cliente. Lembra do rapport? Você não vai gerar o rapport com o cliente. Né? Então você tem que escrever como se fosse uma conversa, tá? Utilizar frases curtas e objetivas, tá? E por fim aí é testar e ajustar, não tem mais o que fazer. Né? Grava, né? Se grave fazendo uma venda, grave os treinamentos simulados para mostrar para os vendedores depois como é que está funcionando, ou se você é só um vendedor, você grava também a sua apresentação, simule você sozinho a apresentação, vê como você está utilizando o script, tá? Vê o que você pode melhorar, o que você pode consertar ali, tá? Então você tem que analisar o que funciona, tá? Você tem que fazer perguntas que gerem mais aberturas nesse ponto, tá? É só no fechamento que você faz perguntas fechadas, entendeu? Fechamento são perguntas fechadas, tá? E ajustar o roteiro sempre que necessário, tá? Próxima pergunta aí que eu escuto muito é como encontrar o meu público-alvo, né? Basicamente, você tem que definir quem tem a dor e o problema que o seu produto vai resolver, né? Quem tem a condição de pagar e para quem, e qual é o desejo de resolver essa dor, né? Qual é o nível de desejo que a pessoa tem de resolver essa dor. Então, para procurar esse público-alvo, é esses 3 pontos: resolver a dor e o problema, condição de pagamento, né? E o desejo de resolver a dor, né? Perceba aí que no metade aí eu vou ter condição de pagar justamente para enfrentar aquele problema de vender para quem não tem dinheiro, entendeu? Aí você já está fazendo até uma qualificação ali do cliente, tá? Então você tem que entender os seus primeiros clientes aí para você ter essa média de quem você vai buscar, tá? Mas é pesquisar, testar, é observar, enfim, você tem que testar e analisar basicamente, né? Anúncios também, né? Se você trabalha já com anúncios online, testar esses anúncios, onde você está chegando, né? Qual o tipo de pessoa que está atingindo com aquele anúncio específico, tá? Então é testar e ajustar, não tem o que fazer. Se você já tem uma gama, né, uma carteira de clientes extensa, isso é maravilhoso, porque você já consegue pegar essa base aí para definir o seu público-alvo, tá? E aí já vira um ouro, já é uma mina de ouro, tá? A próxima pergunta que a gente tem é: tem como encontrar um público já qualificado, né, um público quente, para vender sem precisar passar pela etapa de qualificação do lead? Cara, isso eu pergunto muito, quem me pergunta muito isso são empresários, tá? Empresário me pergunta muito isso. E basicamente, né, tem sim essa solução, né? É basicamente você pular a etapa da prospecção e a qualificação do lead, né? Você já recebe ele pronto ali, sabendo que ele busca a sua solução, né? Com alto, ele já tem, como ele já está buscando a sua solução, ele já tem alta probabilidade de fechamento rápido, né? Se você tem uma jornada de compra extensa, né? Você fazendo esse trabalho, você consegue reduzir essa jornada de compra também, tá? Mas basicamente fazer anúncio online, você trabalhar com anúncio online bem extremamente segmentado, tá? A minha agência aqui de marketing, ela faz esse trabalho de anúncios online, ela faz uma segmentação, né? A gente trabalha com uma segmentação de público, né? Então o que acontece? A sua solução ela vai aparecer somente para quem já tem a dor e o problema que você resolve, tá? Então fica muito mais fácil assim para você vender, né? O cliente ele já vai chegar basicamente pronto, o vendedor só vai ter o problema ali de vender, né, de fazer o fechamento ali, basicamente, né, vai fazer só uma leve apresentação e vai fazer o fechamento. Muito difícil, vai ter que passar por um follow-up extenso, tá? Quando você trabalha recebe esses clientes vindos de anúncios online, tá? Tô deixando até o contato aí também, se vocês quiserem, tá? Recomendo vocês fazerem aí, pelo menos uma consultoria gratuita, entre em contato, fala que é aluna aqui do De Vender Mais,
eles vão te passar uma orientação, você vai explicar aí como funciona a sua rotina aí, seu processo, e a gente consegue te ajudar aí com algumas dicas, tá bom? A próxima pergunta que a gente tem aí é se dá para vender mais sem precisar contratar uma equipe enorme de vendedores, né? Isso aí também é uma pergunta que eu recebo muito de empresários, ou gestores também, né? Que acham que tem que sempre contratar mais vendedores para ter mais vendas, tá? E a resposta não é isso, você não precisa ter mais vendedores para ter mais vendas, tá? É basicamente a mesma resposta da pergunta anterior, né? Através de campanhas de marketing digital, né? A sua empresa já filtra e atrai as pessoas que querem comprar o seu serviço, né? Diminui o trabalho manual da equipe aí. Então, os vendedores, né, como até falei antes, os vendedores vão ter trabalho só de fechar a venda, basicamente. Eles vão ter que passar todo aquele processo do funil, né, do funil de vendas no processo do funil de venda, né? Tem que fazer uma prospecção, fazer a qualificação, a apresentação, follow-up. Basicamente, vai chegar o lead pronto, né, o cliente pronto já para fazer só uma breve apresentação e já engatar com as perguntas de fechamento, né, que eu já ensinei para vocês lá anteriormente. Vai chegar o cliente, no fechamento você tem que fazer as perguntas. Fez a apresentação, né? Para o fechamento é fazer as perguntas que confirmem a venda. Já chega já fazendo a quebra ali de objeção, já faz uma apresentação para quebrar as objeções que você já conhece aí do seu público, tá? Tem que seguir o passo a passo aí, né? Não é porque você reduziu ali a prospecção e a qualificação que você também vai furar outras etapas do funil, tá? Você apenas adiantou o funil, tá? Mas o funil ele não pode ainda ter furo, não pode ter gargalo, ele tem que seguir ele bonitinho, escorrendo da forma que ele tem que escorrer, beleza? Deixo aí também o contato para vocês entrarem em contato aí com a L2J Marcas. Show? Próxima pergunta que eu tenho aí, se existe técnica para o vendedor vender mais ou é só na prática? Bom, é só uma dos dois, né? As técnicas aceleram esse processo, né? Porque vai evitar erros básicos, né? Erros bobos. Mas sem a prática, elas não vão ter resultado, né? Não vão se transformar no resultado em si. Então o segredo é basicamente aplicar, testar, corrigir e melhorar continuadamente. Não tem para onde fugir, beleza? A próxima pergunta aí, né? O que eu respondo quando o cliente diz queria saber mais sobre o seu trabalho, né? Sobre o trabalho de vocês. Cara, aqui muitos vendedores caem em duas armadilhas, tá? A primeira armadilha é falar demais, né? Explicar demais. Então vai entrar em detalhe técnico, fala de processo interno, jargões, né? Complicados, né? E perdem a atenção do cliente, né? Você fica uma coisa chata, né? Fica uma coisa extremamente cansativa. Mas uma outra armadilha também é falar de menos, né? Explicar de menos, né, responder coisa genérica como, sei lá, acho que eu botei aqui, né? Vendemos as melhores camas e colchões, né? Isso não desperta o interesse, né? Nem mostra o seu diferencial, né? Então aqui poderia entrar exatamente isso. Em vez de você falar vendemos as melhores camas e colchões, poderia entrar justamente isso. Dormir mal, deixei bem especificado aí, dormiu mal, abaixa a sua imunidade e acaba com seu corpo e mente. Aqui cuidamos da sua saúde com o conforto necessário para cada cliente. Como está seu sono hoje? Cara, acabou. Você deu uma breve resumida. Repara aqui que aqui você entra numa explicação rápida, tá? Sem generalização, você dá uma breve explicação e já encaixa aí uma pergunta para o cliente dizer como está a dor dele, né? Para ele dizer já a sua dor, para você já vender a sua solução. Se você está vendendo a cama, né? Cama e colchão, né? A gente não vai falar o nome da marca famosa aí, mas se você vende esse tipo de produto, você já tem que jogar a dor para ele, você já tem que fazer aquelas perguntas para o cliente dizer a dor dele, né? Para ele tomar aquela decisão de compra, né? Se ele vai jogar a dor, você vai jogar a solução. E ele que vai tomar a decisão sozinho, beleza? E agora a gente realmente finaliza o nosso curso, tá? Meus parabéns por você ter chegado até aqui, tá? Isso significa que você não apenas começou o curso, mas decidiu terminar ele. E só esse detalhe já te coloca à frente da maioria, tá bom? Você não é mais o mesmo profissional que começou essa jornada. Agora você tem uma visão diferente sobre vendas, sobre clientes e sobre si mesmo, tá? Você não está mais aqui só para ser um vendedor, né? Você está aqui para ser aquele profissional que faz a diferença, que entende pessoas, que transforma as necessidades em soluções e que entrega valor de verdade, tá? Quero deixar essa mensagem aqui para vocês, que eu quero que você entenda que vender é sobre impactar. Tá? Cada produto ou serviço que você vender, existe uma pessoa do outro lado que vai se beneficiar, que vai resolver uma dor, que vai melhorar a vida dela de alguma forma. E você, vendedor, vai ser a ponte para isso, tá bom? Então, a partir de hoje, cada ligação, cada mensagem, cada apresentação é a sua oportunidade de mostrar ao mundo o profissional incrível que você se tornou. Tá? E acredito, quanto mais você agir, mais confiança vai construir, mais resultados vai alcançar e maior será a sua realização. Tá? Então vá em frente, erga a cabeça, sinta orgulho de tudo que você aprendeu e coloque em prática. Tá? Não existe resultado sem a prática. O mercado precisa de profissionais como você, dedicado, humano, preparado e consciente do poder que você tem em mãos agora. Tá?
Então agora é sua vez de escrever sua história de sucesso, tá? Não só dos clientes, mas você como vendedor em si, como esse profissional avançado agora que você se tornou, tá na hora de você criar a sua história, tá? Escrever sua própria história de sucesso. Então lembre-se, vender não é só uma profissão, tá? O vender ele é transformar vidas, não só a do cliente, mas a sua também. É isso que vai trazer o sucesso para você, dinheiro no bolso e ter todas as suas conquistas, tá bom? Parabéns mais uma vez, tá? Agora o poder e as técnicas avançadas de vendas estão em suas mãos, tá? Eu vou fechar aqui agora com uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito, que todo mundo gosta, que para quem eu passo, né? Eu faço algumas apresentações, sempre dou um trechinho ali dele, que é: faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Não é o melhor do mundo. Se for ótimo, mas é o seu melhor, tá? O que isso quer dizer? Você não precisa do melhor CRM, você não precisa das ferramentas mais avançadas para vender e conseguir mais ganhos financeiros, tá? Você só precisa de você mesmo, beleza? Vou deixar meu Instagram aí para vocês seguirem, né? Quero que me chamem lá se tiver alguma dúvida. E claro, quero que vocês mandem depoimento de vocês do sucesso aí enquanto vocês estiverem na sua jornada, tá bom? Um beijo no coração de vocês.